muito bem-vindos ao BMC Talks, o espaço onde as grandes decisões da política e também da economia acabam encontrando análise com profundidade e visão de futuro. Hoje a gente vai discutir uma pergunta essencial: o que São Paulo precisa fazer para se tornar um verdadeiro hub global de negócios, inovação e reindustrialização do século XXI? O nosso convidado é Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, engenheiro também, empresário, trazendo visões importantes aqui para a gente. Jorge, muito obrigada pela sua presença, secretário, bem-vindo. Prazer imenso estar com vocês, Paulo. Obrigada. Secretário, como que o governo de São Paulo enxerga, de fato, o papel do Estado neste, talvez, novo tabuleiro ali global de negócios? Qual que é o papel que o Estado quer e pode ocupar de verdade? Olha, Paulo, talvez uma das maiores admirações que eu tenho, eu sou fã do governador Tarcísio de Freitas, não porque trabalho com ele, como cidadão, como empresário que sou, e ele tem uma visão muito interessante. No início da campanha nossa, quando ele tinha 4% de chance, que era janeiro, ele tinha 3,5%, né? 3, 4% de chance. Mas a gente decidiu fazer um plano, a gente tinha diretrizes muito claras. E uma das diretrizes que a gente sempre pregou, eu sou mineiro, estou em São Paulo desde 94, meu filho já é paulista, chegou muito novinho, meus netos são paulistas. E nós sempre falávamos o seguinte, cara: se São Paulo fosse um país, seria a 21ª economia do mundo, terceira da América Latina. Então nós decidimos tratar São Paulo como um país. Esse é o primeiro ponto nosso. Se você olhar os dados concretos, nós somos 30% do PIB, 47% do consumo, 22% da população com 44 milhões, temos a 20ª melhor logística do mundo. Então não dá para tratar São Paulo como um estado, até as diferenças toda nossa de renda per capita, de PIB. Então nessa primeira determinação nossa, nós respeitamos as regiões administrativas, que são 16 por lei, né? E viemos com a cultura de fazer 16 estados. Dentro desses 16 estados, nós decidimos ir cidade a cidade. Por quê? Eu tive a oportunidade de morar em 5 lugares, experiência de morar em 5 lugares, eu operei em 139 países numa das empresas que eu fui presidente. Eu falo, eu não conheço um país no mundo que não se desenvolveu num triângulo: infra, desenvolvimento econômico, social e educação. Nenhum. Você pode olhar, pode pesquisar, você não vai achar. Então esse era o grande foco do nosso governo. O resto, ele tem importância, mas não é o que faz desenvolvimento econômico. Você tem a importância da segurança, da saúde, da cultura, de todos os outros. Mas o que move um país efetivamente em desenvolvimento econômico são esses 3 pilares. Dentro disso, nós somos assim, se você olhar São Paulo, a gente é do tamanho da Grã-Bretanha, mas nós temos nós somos parecidos com a Espanha. E a grande vantagem é a distância entre cidades. Como você tem uma distância entre cidades muito próxima, você consegue fazer desenvolvimento cruzado, que é a maior filosofia nossa. Mais tarde a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre isso. Então, eu estou indo em todas as cidades. Até agora eu fui em 370. Amanhã eu vou em mais 4, depois da manhã eu vou em mais 3. Então, eu vou nas 645 até abril de 2026. Para quê? Para achar vocação. Se eu achar vocação, eu desenho. E aí eu preciso da parceria do prefeito e dos empresários. A grande dificuldade que nós temos no Brasil, se você parar para pensar, isso é uma coisa que me revolta como empresário, não como estando no setor público. Se você olhar os últimos 10 anos, a Índia cresce 79%, a China 73%, Turquia 59%, Indonésia 51% e nós 8%. Não dá para você viver isso mais. Um país rico igual o nosso, que vai alimentar o mundo, que é o único país com 2 indo para a terceira safra, o resto tem uma. Rico em minerais, rico em produção agrícola, como que você justifica não ser uma potência? Então nós estamos trazendo essa cultura para São Paulo, nós estamos olhando os grandes pilares nossos e trazendo essa cultura para São Paulo. Se você olhar o investimento, que é o que vocês conhecem bastante, né? Eu sei que vocês têm experiência, para pensar onde você colocaria seu dinheiro no mundo. Você precisa ter segurança geopolítica. Nós estamos tranquilos, porque se tiver uma guerra aqui, primeiro vai vir um sertanejo, ou o carnaval, ou o axé, para depois vir um tanque, não é perfil nosso. Você precisa ter segurança jurídica, onde o Brasil evoluiu muito, principalmente o estado de São Paulo, com a experiência, toda a bagagem que o governador trouxe de ministro da Infra, que ele fez muito. A outra ponta é a renda per capita. Você precisa ter capacidade de consumo, capacidade de vender e capacidade de crescer. Depois você tem que olhar a logística. Então você olha no mundo, onde você colocaria seu dinheiro? Você vai para a Rússia? Eu não acho que a Rússia é uma boa agora não, entendeu? A Índia você tem vários problemas, inclusive geopolíticos. Você tem um Paquistão em cima e uma China embaixo. Se você olhar a África, todo mundo, eu tentei operar na África, é muito difícil, ainda é muito difícil.
para alocar para desenvolvimento. Então, tanto Canadá quanto Austrália, Chile, tem baixa densidade demográfica em termos de renda per capita alta, mas parte logística prejudica. Então, assim, é o Brasil. Isso não tem a menor dúvida que somos nós. Agora, quando você olha dentro do Brasil, não há como não olhar São Paulo. Porque eu te falei, 47% do que é vendido no Brasil está em São Paulo, 30% do PIB, eu já te falei. E essa logística é muito forte. Então, nós estamos posicionando São Paulo no exterior como um país. Tanto que os nossos números são assustadores. Nós tínhamos meta de trazer 400 bi em 4 anos para São Paulo. Até ontem a gente tinha 515, sem nenhum incentivo fiscal. Sem guerra fiscal. 515. E atinge sempre mais ou menos quase 200 cidades das 645, mais de 30%. Ou seja, nós estamos pulverizando para o interior. E esse montante como um todo, né? Que tipo de capital de fato que está vindo e para quais setores eles estão sendo mais direcionados? É engraçado, a gente tem alguns pesos pesados. Indústria automobilística está na casa dos 40, porque a gente detém a maior parte de indústria automobilística do Brasil. Você tem 100 bi de data center que estão chegando. E aí você já movimentou 150. O resto nós pulverizamos. Nós estamos apostando muito no turismo, muito na cadeia econômica da agricultura. Então a gente está conseguindo pulverizar. Esses dois são carros-chefe. Aí você tem indústria cimenteira, aí você tem indústria farmacêutica, mas é mais pulverizado. Os dois carros-chefes estão aqui que dão 150 dos 500. O resto que é interessante é a cadeia produtiva que nós estamos desenvolvendo em cima da vocação da cidade. Entendeu? Você tem cidades em São Paulo. Eu falo o seguinte, nós não conhecemos o estado de São Paulo. E olha que eu fui presidente de 10 empresas, todas elas eu tinha negócio no estado inteiro, no Brasil inteiro, inclusive no estado. Eu hoje levo cada susto. O interior de São Paulo é muito rico. Além de eu ser municipalista, eu falo que a gente tem que reter as pessoas onde elas estão, Paulo. E ele é rico, ele tem oportunidades incríveis. É isso que nós estamos trabalhando em cima da vocação. Vou te dar um exemplo muito rápido. Eu descobri um investidor, que na região ali de Borborema, é só cidade pequena, mas está do lado do Tietê. São 6 cidades. Ele vai investir em 7 parques pequenos, interligados, para explorar o turismo daquela região. Ele está colocando 500 milhões. Se você falasse comigo isso, que já fui sócio de hotéis, eu ia olhar para você e falar assim, mas lá é rico, tem potencial. Entende? Toda a parte da usina, que nós estamos indo muito utilizando a cana-de-açúcar para ir para biogás, biometano. Então, as oportunidades de aumentar a capacidade de usinas no estado de São Paulo é imensa. Então, isso vai pulverizando, que é o bom do nosso negócio. Porque concentrado demais, eu tenho medo. Eu brinco, se a sua empresa tem um cliente que é 50% do seu faturamento, começa a rezar. Porque o dia que ele quebrar, você vai junto. Então, eu gosto muito dessa pulverização baseado em vários tipos de indústrias onde nós estamos alavancando. Ô, secretário, e de fato, né, pensando nesse sentido, né, como que funciona na prática essa engrenagem entre o governo, o setor privado, esses investimentos também internacionais, o quanto, né, você traz ali para a gente um montante muito significativo de investimentos, mas o quanto que essa engrenagem, de fato, ela tem sido aí esse motor principal para esse desenvolvimento? São duas coisas, esses investimentos eles são internacionais, de dentro do Brasil, regionais. Quem coloca dinheiro é o empresário. Por isso que eu estou indo cidade a cidade. As minhas reuniões nas cidades é com o poder público municipal e os empresários. O apetite vem deles. Então, nós estamos desburocratizando muito a capacidade de fazer esse investimento. A outra ponta, que são 350 bi até agora, é de PPPs, que é comandado até pelo Benini, que é o nosso secretário, fantástico, e está entrando 350. Nós achamos que vamos fechar 2026 com 1 trilhão. Aonde está o reflexo disso? O nosso PIB. Nós crescemos 1,4 nos primeiros 2 meses. A gente opera com... Nós tínhamos um PIB, quando chegamos, na casa de 2 trilhões 725, por aí. Hoje nós estamos batendo um PIB de 3 trilhões 480. O segundo lugar é 1 trilhão e 300, pra você ter noção. Nós tínhamos como meta empregar 1 milhão de pessoas em 4 anos. Até fevereiro a gente tinha 1 milhão e 200. Nós tínhamos como meta 500 mil empresas em 4 anos abertas no estado de São Paulo. Não estou falando de MEI, empresa aberta, pequena e média. Nós tínhamos até dezembro 675 mil. Nos últimos 12 meses foi 520. Então, o número está vindo, porque senão não aconteceria isso. Entendeu? Então, os números provam que a teoria nossa tá no caminho certo. Qual foi o ponto de virada para isso? Acho que nós começamos com um plano. Eu acho que todo governo... Eu não sou do meio, então não tenho tanta experiência. Né? Fiquei 2 anos fazendo lá com o Paulo Guedes e estou com o Tarcísio, que eu sou fã. A visão que eu tenho é que você, quando assume um governo, você faz um plano que é o plano do TCE, que eu brinco. Aqui que você põe lá, aí você não abre muito para você não apanhar
nos debates, né? Isso é minha visão de empresário, tá? Nem visão política. Acontece que aí, quando você entra, você vai começar a fazer seu plano. Você jogou um ano fora. Aí, o ano seguinte, você tem eleição para prefeito. Já te atrapalha pra caramba. Aí você trabalha mais um, o outro tem eleição para governador, presidente, senado e deputado. Então, você acaba trabalhando 2 em 4. Nós optamos, foi uma decisão muito sábia do governador, de entrar com um plano pronto. Para todas as secretarias, nós tínhamos um plano do que a gente ia fazer. Tanto que assim, ninguém acreditava que a gente fosse fazer essa Sabesp, a privatização dela no primeiro ano. Ninguém acreditava que a gente ia fazer 500 bi, que na realidade a gente pensava em 400, sem incentivo fiscal. Ninguém acreditava. Mas tinha um plano. Cada secretaria sabe o seu papel. Essa é outra coisa muito interessante. Nós temos um time muito qualificado de secretário, juro para você. Como empresário, eu te diria que eu teria uma diretoria de altíssimo nível, se eu fosse nas minhas empresas, ou as empresas que eu fui presidente. Isso facilita também. Você tem um time muito técnico. Né? Minha secretaria é extremamente técnica. Eu tenho os bancos. Entendeu? Então, você saiu com um plano, e aí é interessante. Ao invés de chegar e trocar todo mundo, não. Nós tínhamos cargos chaves que nós tínhamos. Fazenda, próprio Infra e Meio Ambiente, PPP, pela experiência do Berini, agricultura. Então, tinha um grupo ali que a gente entendia que tinha que ser nosso. Agora, os outros cargos é performance. Eu mantive o meu time. Quem performou ficou, quem não performou tirei, entendeu? Então, o plano facilitou muito para ver esses resultados. Nós não perdemos um ano. Nós já entramos jogando, que eu falo. Nós já entramos, já tínhamos treinado. Nós não fomos fazer o primeiro jogo para treinar lá dentro. Então, acho que isso talvez seja o grande alavancador da velocidade do qual nós fizemos. Né? Então, e é um governo muito focado em execução, entendeu? Se eu te falar com você que eu nunca tive uma reunião com o governador de política, você não acredita, eu nunca tive. Esses 2 anos e meio com ele, eu nunca fui para uma reunião que a gente discutisse política. Eu vou ele tem uma filosofia muito interessante, que ele fala o seguinte, nós tivemos 55% do voto, eu sei porque eu fui um dos coordenadores da campanha dele. E nós tínhamos 55% dos votos, contra 45% ele virava e falava com a gente o seguinte, não, eu vim para governar 44 milhões. Independente de quem votou no meu governo ou não. Eu vou nas cidades, Paula, a única coisa que não me interessa é o partido político que está lá. Porque eu vou com uma proposta de trabalho conjunto, envolve eu, a Assembleia, que tem um papel importantíssimo para a gente, a Câmara, que muita gente não dá valor, mas ela é importantíssima em alguns movimentos nossos, como foi o Facilita, depois eu te falo, o prefeito e os empresários locais. Esse é o jogo aberto, entendeu? Isso é que eu estou falando, esse é um governo pró-empresário. Ele é um governo que escuta empresário. Eu gasto quase que 90% do meu tempo falando ou com o prefeito, ou com o empresário, ou com o deputado. É o tempo inteiro. Porque é ali que saem as grandes ideias, ali que saem os projetos, está na mão deles, eles sabem o que fazer, entendeu? Então, assim, eu converso, eu olho assim, eu estava conversando com a Ale, da Cacau Show um dia, né, que ele está fazendo um parque imenso, 2 bi ali, maravilhoso, na região de Itu, e um dia eu virei para ele, ele falou comigo, o cacau vai dobrar de preço, porque crise na Indonésia, crise na Costa do Marfim, e eu falei, mas por que São Paulo não tem cacau? Ele falou, não sei, eu acho que dá para ter. Fomos ver, na região mais pobre nossa, a região que tem o menor PIB nosso, que é o Vale do Ribeira, a gente está fazendo cacau agora. Então, muito do que sai dos empresários. Os próprios grupos, alguns deles nós estamos juntos, são essas conversas que me direcionam, eu não consigo inventar tudo. Aí chega alguém e me dá uma ideia. Então, essa proximidade com o empresário é que está fazendo uma velocidade também muito grande. Eles têm porta aberta no nosso governo. Conseguiram ter esse espaço, né? E tem ajudado bastante. Secretário, tenho muitas outras questões, mas eu preciso ir para um rápido intervalo. Vou pedir aqui 2 minutinhos de licença. Você que está acompanhando a nossa programação, continue com a gente. O Talks volta já já. De volta aqui no nosso BMC Talks, conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima. Secretário, a gente, você trouxe aí um panorama muito interessante para a gente neste primeiro bloco de tudo que São Paulo tem feito e, inclusive, tratando o nosso estado nessa organização como um país, de fato. Quando a gente pensa no nacional, por exemplo, o Brasil está muito travado ainda num ciclo de baixa produtividade.
como que vocês estão fazendo, o que São Paulo está fazendo de diferente para conseguir melhorar essa produtividade, para ter esse desenvolvimento como um todo? Olha, aí são dois ângulos, né? Eu digo o seguinte, enquanto o Brasil fizer economia de governo e não de Estado, nós não vamos sair de onde nós estamos. Essa grande diferença nossa para qualquer outro país, como eu te falei, eu operei em 139, tive experiência em 5, não sai, porque a gente não tem um programa de longo prazo, você não tem um programa evolutivo. Então, hoje, o que nós estamos fazendo em São Paulo? Primeiro, nós estamos investindo em qualificação, mas muito forte, com grandes parcerias. Parceria com o Sebrae de São Paulo, parceria com o SESI, Senai, Ciesp. Nós estamos vindo pesado nessa qualificação. Essa é uma coisa nossa. A segunda coisa é que nós precisamos entender, tá, que o mundo mudou. Nós temos uma dificuldade, às vezes eu falo isso em alguns eventos que eu sou chamado, que nós éramos aritméticos, Paulo. O carro nasceu em 17, vai ter motor eletrônico na década de 80. A televisão foi quase 10 anos para virar colorida. Parece a barba da primeira lâmpada para a segunda, já foi 10 anos. Você pergunta assim, por que não fez com 3? Entende? Porque a gente era um modelo aritmético. Na década de 90, nós entramos num modelo muito geométrico, até em função das próprias máquinas eletrônicas, filmadoras. Tal. Só que hoje nós somos exponenciais. Nada é verdadeiro por mais de 3 anos. Eu morro de rir, eu já fui conselheiro de diversas empresas. Quando o cara fala, vou fazer um planejamento estratégico de 5 anos, eu falo, 5 anos você pode ter diretriz. 3 muda. E aí está na 4ª geração em 3 anos. Então, o que a gente está fazendo em São Paulo? Nós estamos com 3 grandes frentes. Primeiro, qualificação. Tem a qualificação do vulnerável, que está sendo um trabalho brilhante feito pela primeira-dama, Cristiane Freitas, que eu acho que ela vai surpreender, vai ser uma das melhores que a gente já viu no estado de São Paulo. Pela capacidade dela de cruzar o econômico com o social, tem uma frente que está com ela, tem uma frente que está comigo, que é de qualificação maior, de empregabilidade, e passa por um processo da gente entender dentro da vocação o apetite. Hoje o Brasil é inacreditável, nós temos 4 em 5 meninos de 14 a 24 anos que não estudam e não trabalham. São 25 milhões, é mais de 10% da nossa população. Se você olhar São Paulo, deve estar na casa de 3 milhões e 185. Então você tem que achar esse público. Talvez esse público não era o público que estava anterior nosso, porque como você está exponencial, entendeu? O que está valendo para 2020 não vale mais. E teve ainda a pandemia que mudou o cenário completo. E é um problema mundial dos jovens, tá? Não é um problema só nosso, não. Os Estados Unidos agora está tendo um problema do menino voltar de 30 anos para casa. Coisa que ele nunca viu na vida dele. Ele fazia high school, ia para outro estado e não voltava. Então você vai na Inglaterra, está com esse problema, a gente já fez 9 roadshows, nós estamos vendo isso. Mas em São Paulo nós estamos indo muito na qualificação, na formação e achar esse público. É isso que a gente está apostando fortemente. Falta o público. Hoje eu tenho qualificação e não acho a demanda. Então nós estamos fazendo parceria com município por município, dentro da vocação dele, usando todas as estratégias que a gente pode. As FATECs, as ETECs, a questão das parcerias com o Senai, que eu te falei, o fundo social que entra contraparte, e nós com grandes empresas. Eu soltei recentemente 1 milhão de vagas para inteligência artificial, 4 horas para nivelar todo mundo. Engraçado que você 70 mil inscreveram. Então está faltando a demanda. Hoje o que mais me preocupa no Brasil é essa demanda, que tem vários assuntos que a gente vai ter que olhar. Vulnerabilidade é um deles. Educação eu não sou também, contra, né? Paulo. Às vezes as pessoas me batem muito, às vezes porque querem bater também, né? Tem que bater de um jeito. Mas eu não sou contra o assistencialismo. Eu sou contra ele não ter válvula de saída. E o programa que nós temos hoje do Bolsa Família, ele não te dá válvula de saída. Então eu vou ficar. Eu não vou arriscar. Esse é um problema que a gente tem que fazer. Tanto que nós lançamos um programa agora da Andressa, secretária social, de Desenvolvimento Social, que está a primeira-dama, está eu, está outros secretários, Féder, Eleusis, Marcelo, um monte de gente, comandado pelo governador, que é a superação da pobreza. A gente quer fazer essa transformação. Então você tem esse problema. Você tem um problema que a gente não está olhando no estado de São Paulo, que agora eu coloquei um foco danado, que são mulheres. Até que nós temos uma Secretaria de Política de Mulheres, né, comandada pela Valéria Bolsonaro. O que acontece? 52% da nossa população é mulheres. Eu sei que Deus decide se é homem ou mulher, mas que a curva continua sendo de mulheres e todas as regiões administrativas hoje têm mais de 50% de mulheres. Nós temos 59,7% nas universidades mulheres. Nós precisamos achar esse público para poder qualificar e fazer outra ponta. Eu não sei o que as mulheres querem. Então isso nós estamos fazendo junto com os fundos sociais de cada cidade. Eu preciso achar o perfil. Eu não sei, porque antigamente se você falasse de mulher no Brasil, você fica, não que seja pejorativo, não é. É importante, mas não pode ser só isso. Você vai falar, vamos fazer curso de costureira, pedicure, manicure, não é só isso, elas têm uma grande importância. Mas eu não sei se você quer ser dono como você ser dono de uma rádio, ou de um programa, ou de um podcast, ou de uma televisão. Se eu acho o público, dinheiro para financiar nós temos. Só para mulheres nós temos uma linha de 100 milhões.
Interessante, usaram só 25. O que nós descobrimos? Eu vou ter que fazer a trilha dela, que é um novo programa que nós vamos lançar. Eu preciso acompanhá-la, porque às vezes ela quer ser dona de um restaurante, mas ela não entende finanças. Ela só sabe cozinhar. Entendeu? Então, nós estamos muito num projeto de preparação de qualificação dessa mão de obra com várias variáveis, atirando para tudo quanto é lugar, para te falar a verdade. Mas tem que ser assim. É aí que entra o Qualifica São Paulo, no caso? Justamente. O Qualifica SP são diversos programas voltados para a qualificação de mão de obra no estado inteiro, utilizando a vocação. Entendeu? Tem que usar a vocação. Você pega, por exemplo, um exemplo claro, você pega Amparo, tem uma forte vocação de turismo. Eu tenho que usar essa capacidade para gerar mão de obra, porque hoje, se você perguntar em qualquer ambiente empresarial se está faltando mão de obra, eles vão dizer que está. Nós temos hoje mais de 980 mil vagas de construção civil no estado de São Paulo. Mais de 40 mil em supermercados, 340 mil vagas está no sistema todo de TI para os próximos 4 anos. Então, você tem a vaga, tem o programa de qualificação e nós estamos atrás da demanda agora. Por isso, a parceria com o sistema empresarial, com o sistema... Nós vamos lançar agora em junho, talvez o maior site de empregabilidade que nós estamos lançando, né? Um spoiler que a gente não falou ainda para vocês. E ele visa justamente cruzar qualificação, demanda das empresas, tudo inteligência artificial, mais o interesse das pessoas. Esse é um programa que ele visa tentar fazer a empregabilidade mais rápido. E ali a gente vai desenhando público. Porque o público depende muito da vocação, tá? Você tem alguns lugares que é mais agrícola, você tem algum lugar que é mais turístico, você tem um lugar que é mais industrial. E nisso a gente está tentando, com esse site, nós tentamos fazer o cruzamento para a empregabilidade. Então essas são as variáveis que nós estamos trabalhando. Mas é um foco muito grande, envolve várias secretarias, envolve o Fundo Social. E eu tenho essa preocupação, ainda nós não conseguimos achar no Brasil, eu diria para você que não é só o Brasil. Ainda a grande dúvida nossa é enquadrar o jovem, que eu acho que nós vamos ter que rever ensino. Isso é uma opinião pessoal minha, eu converso muito com o Feder, outro que eu acho um gênio, o nosso secretário de Educação. Mas você fica imaginando o seguinte, você leva um menino para a escola hoje e fala, vamos decorar uma tabela periódica, ele deve achar a gente meio imbecil, entendeu? Porque com o ChatGPT, com o Google, cara, não dá. Nós vamos ter que rever muito um modelo né? ultrapassado. Então, assim, tem várias coisas. Outra coisa, antigamente, os mais vulneráveis, talvez o sonho dele fosse ser jogador de futebol. Hoje não, ele quer ser, sei lá, tigrinho, quer ser MC, quer ser influencer. Abriu-se uma grande massa de oportunidade pós-pandemia, na pandemia, porque você ficou muito no digital. Entende? Então, eu acho que nós estamos precisando reencontrar esse caminho. É um trabalho feito árduo no governo nosso. O governador cobra isso quase toda semana, da gente achar os programas. E o Qualifica é esse guarda-chuva. Ele vem em todas as áreas que a gente sente dificuldade, nós estamos fazendo parcerias. Quando a gente pensa na política industrial, por exemplo, né, olhando ali Brasil, né, nos últimos 20 anos, a gente viu que essa política ela deu muito mais certo, talvez, no discurso do que nos resultados. O que precisa, na sua visão, ser deixado para trás? O que de fato, o Estado tem feito de diferente nessa política de reindustrialização para conseguir ter, talvez, essa atratividade, como você colocou ali, para alguns setores específicos? Olha, Paulo, a minha visão, a minha experiência como empresário, como executivo, eu passei por 10 empresas que eu fui presidente grandes, né? Eu sempre falo o seguinte, primeira coisa que nós temos que ter na cabeça, o Brasil nunca vai conseguir ser bom em tudo. Nenhum país consegue ser bom em tudo. Então, primeira coisa que nós precisamos entender quais são as nossas fortalezas e não fortalezas. Para o estado de São Paulo, nós vamos lançar o programa agora junto com o Ciesp, até agradeço o Rafael Servoni, um grande parceiro. Nós vamos lançar o maior programa de desenvolvimento industrial que São Paulo já viu, quiçá Brasil, tá? Deve ser lançado agora no próximo mês, é outro spoiler. O que acontece? Você tem que olhar a sua fortaleza dentro de um segmento. Tem segmentos que eles vão ter que se passar por transformação. Você não vai conseguir competir do jeito que o mundo está hoje. Entende? Porque o mundo desglobalizou. Uma das coisas que as pessoas estão com dificuldade de entender é que a pandemia, acoplada com a guerra da Rússia com a Ucrânia, onde afetou a distribuição de gás na Europa inteira, até para nós, porque se o Putin não desse fertilizante para a gente, matava o agro. Quando todo mundo viu isso, está todo mundo desglobalizando. As políticas que estão vindo essa guerra de rearranjo comercial, de tarifaço, é um rearranjo porque desglobalizou. Então, você vai ter que agora, esse é o trabalho que nós estamos fazendo, nós estamos pegando região por região industrial de São Paulo e analisando a curva dele, onde ele tem que melhorar. Talvez ele tenha que mudar de coisa, tá? de ramo. Porque tem segmentos que você não vai ser competitivo e a gente tem que quebrar essa cabeça que você é competitivo com incentivo.
Muitas vezes não é. É necessário ter incentivo para a competitividade? Defendo. Mas tem muitos outros olhares que você precisa ter. Porque se você for competir em alguns segmentos do jeito que está lá fora, vindo aqui para dentro, é humanamente possível. Entende? Então, esse trabalho ele visa fazer uma análise crítica junto com o CIESP, com as regionais dele, de entender esse segmento cresce, esse segmento não cresce, qual é o problema desse segmento. Essa discussão em Brasília que eu tive, ela acaba se perdendo muito, entendeu? Porque você tem interesses também que em algum momento são conflitantes dentro da própria indústria. Até efeito de benefício. Às vezes você tem uma turma que defende reporto, uma turma que não defende reporto. Então, assim, o que nós estamos tentando no Estado de São Paulo é aprofundar numa análise mais crítica. A gente até conversou muito com o Alban, que é o presidente do CNI, que é outro cara que eu acho ele também fora da curva, o presidente do CNI hoje, o Ricardo Alban, de falar o seguinte, vamos para uma análise menos emocional e mais técnica, para achar, até para direcionar a política pública, talvez seja um benefício. Mas primeiro nós temos que ter certeza do que nós estamos falando, do que ser bom em tudo. E outra coisa, você pode ter uma visão interna e externa, tá? Sempre eu brinco isso. Você pode ter forças externas versus forças internas. Forças internas é para atingir o consumo. Quem faz isso muito bem é a Índia. Se você olhar, Paulo, eu estou falando isso com todo mundo, assim, da minha visão. Se a Índia consegue manter esse crescimento entre 8,2, já passou para 7,3, 6,7, volta para 7,3, até 2027 eles são a terceira economia do mundo, com 1,5 bi de pessoas, com 800 milhões na linha da pobreza. Quer dizer, vem um gigante aí. E muito da tática deles hoje, dentro da reorganização, eles têm essa análise muito clara da força deles. Agora, eles têm um consumo suficiente para alavancar qualquer empresa interna, tem 1,5 bi de consumidor. Entende? Então, você tem que começar a fazer uma análise um pouco menos emocional, mais técnica, por isso que a gente decidiu trabalhar isso com o CIESP, com a Fiesp, entendeu? Para ter uma evolução mais clara. Secretário, você falou em Índia, né? E pensando um pouco até mais em referências internacionais, o que São Paulo tem absorvido, por exemplo, de modelos internacionais? Eu só falei pensando em Índia, mas pensando em outras economias também, né? Em modelos internacionais de desenvolvimento regional. O que de lá de fora, de fato, a gente tem absorvido e tem funcionado aqui no nosso estado? Paulo, eu brinco com as pessoas que eu nunca inventei nada. Eu fui presidente muito novo, né? Eu fui presidente com 34 anos. Eu falei que eu descobri que a melhor coisa que tem é você copiar seu competidor, chega até ele, depois você melhora. Então eu tenho influência muito forte do Japão, modelo japonês. Tem vários que nós estamos copiando. Primeiro, roadshow. Os nossos roadshows, eles não são políticos, eles são diretos com investidores. Isso o governador Tarcísio faz como ninguém. Quando nós vamos para um país, nós já fomos em 8 ou 9. Ele foi até mais, porque agora ele foi recentemente na Noruega, na Holanda, na Finlândia, se não me engano, e na Suécia, essa eu não fui. Então, quando nós estamos indo conversar com o investidor internacional, entender a cabeça dele, o que atrai ele colocar dinheiro no Brasil. Recentemente, em Nova York, agora, nós fizemos isso. Falamos com os grandes fundos. E isso é não só vender São Paulo, mas captar a percepção deles do que é importante para eles investirem. Isso te facilita muito nas melhorias da PPP, nas melhorias das concessões, nas melhorias da oportunidade. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é copiar modelos. Eu tenho um modelo, 2 deles, que eu sou apaixonado. Um deles é o japonês. Se você olhar o Japão pós-guerra, que recebeu menos grana do que a Europa, ele tinha uma teoria que a gente brinca dos 50 quilômetros. Por que eu compro algo fora do raio de 50 quilômetros? Toda empresa deveria comprar no raio de 50 quilômetros. Eu ganho em logística, terceiro, segundo ou primeiro custo de qualquer lugar. Eu ganho em armazenagem, estoque de capital empregado, porque eu estou muito próximo, eu posso fazer um just in time, ou eu posso fazer uma cadeia de suprimentos mais inteligente, e desenvolvo regionalmente. Tá? A China começou em alguns lugares a praticar isso hoje também, sabe? Já estava vindo menos, estava mais lento só na indústria automobilística, e depois eles avançaram na cadeia. Esse está indo muito bem em São Paulo, a gente está preenchendo inclusive. Porque tem um fato que a gente precisa entender. 81% do PIB de São Paulo está em 4 regiões. Região metropolitana detém 50,2%, Campinas, região administrativa de Campinas deve deter 19,8%, 5,8% é São José dos Campos e 5,1% é Sorocaba. Eu tenho 81%, eu tenho que equilibrar o jogo. Isso se justifica por ter melhor logística, a 20ª logística do mundo. Eu tenho 2 aeroportos, São Paulo tem os 3 maiores aeroportos do Brasil, né? Quando você olha passageiro é Guarulhos, Congonhas, se não me engano é Brasília, Viracopos. Carros, 2 disputam.
Você tem um porto, que é o 47º do mundo, primeiro da América Latina, que movimenta 180 milhões de toneladas. Então, ou seja, eu tenho uma logística com as melhores estradas, que muitos países não têm as estradas que nós temos. O Brasil nem se compara. Então, é lógico que essa região ela teve um impacto maior dos grandes volumes de investimento durante os anos, mas eu preciso pensar fora disso. Esse é um ponto. O outro ponto é característica nossa, que eu te falei, nós temos 645 municípios. E aí vem minha admiração pelo governador. Mais ou menos 35 milhões e meio moram em 142 municípios acima de 50 mil. Se eu fizer economia política, eu concentro meu investimento aqui, porque aqui está o voto. E isso o governador não está fazendo, a gente está olhando todos. Então eu tenho 8 milhões e meio de pessoas que moram em 503 municípios abaixo de 50 mil. Entre 50 mil e 20 mil você tem 117. Abaixo de 20 mil você tem 386. Dentro desse eu tenho 115 abaixo de 5 mil. Fazer o quê? A cadeia dos 50 quilômetros é uma que resolve esse problema. Eu posso usar a pequena cidade, que nunca uma grande empresa vai para uma cidade de 5 mil habitantes, esqueça. Eu preciso começar, e é o que está avançando quando eu te dei aqueles números de abertura de empresa, é trabalhar com pequeno e médio no Brasil. Nós temos uma característica de não dar valor à pequena e média empresa industrial nesse país. Não temos. Tanto você vê o simples, você está no comércio. Eu sou um defensor árduo. Se você me perguntar para uma cidade, o que eu prefiro? Uma empresa com 1.000 funcionários ou 10 de 100? Eu prefiro 10 de 100. Porque a lateralidade da renda, ela é variável do que essa. Aqui eu vou ter talvez um gerente, aqui eu posso ter 10. Eu movimento mais economia. Então nós estamos apostando fortemente nessa ferramenta que justifica a atração de investimento, a empregabilidade que nós estamos e a abertura de empresa. A outra coisa que eu copiei é o modelo de desenvolvimento econômico, que nós tínhamos antes um APL, que é Arranjo Produtivo Local. Não acredito, não funcionava não. Nós criamos a cadeia produtiva local. Então hoje eu escolho uma cadeia, exemplo, nós estamos fazendo agora que eu adoro, minha fruta predileta é jabuticaba. E eu, por ter trabalhado numa das empresas, né, que é a BRF, eu tenho convicção que tem espaço para jabuticaba no mundo. E hoje o maior produtor está em Goiás, é a gente, que é muito nacional. Eu fiz até um teste com uma carga para Miami, vendeu igual água. Só para testar, fiz um teste em Miami, vendeu igual água. O problema dela é a duração dela, que a gente está desenvolvendo isso com faculdade. Mas eu estou olhando a cadeia. Eu não quero vender a jabuticaba, eu quero vender jabuticaba, suco de jabuticaba, geleia de jabuticaba, porque eu desenvolvo pequeno e médio no entorno de 50 quilômetros. Essa é a nossa estratégia. Estamos fazendo isso com café. Café, nós criamos uma rota para o café com a visão turística, com a visão de agricultura e com a visão de desenvolvimento econômico. Por quê? Eu quero fazer branding. Porque é inaceitável, se você parar para pensar, que o Brasil é o maior produtor e o maior consumidor de café do mundo. Nós estamos na casa de 1,9 milhões de toneladas. Depois, se não me engano, é o Vietnã com 1,4, aí vem a Colômbia com 800 e 700 alguma coisa a Etiópia. Nós fazemos talvez 15 bi de dólar de café. A Alemanha, que não produz a quantidade, fatura 25, porque ela tem brand. O que manda no mundo é brand. Commodity, você tem que ter a variável dele, para você poder jogar o jogo. Isso é outro que nós estamos apostando muito. Então, para toda a cadeia, não só de agricultura, como cadeia de tecnologia, cadeia de indústria. O que é isso? Eu pego a cadeia do início até o fim. Eu vou acompanhando a evolução deles e colocando dinheiro. Até agora, nós reconhecemos 93 e colocamos 30 milhões. Nós estamos indo para a nova rodada. Eu vou acompanhar a evolução dessa cadeia até o final. Até exportação, porque eu também abro exportação para ele. E aqui eu tenho desenvolvo para financiar caso ele queira crescer, caso ele queira montar uma indústria. Só que é um processo organizado, com uma governança muito forte, para não ser que o negócio é dar dinheiro, o cara fica sonhando, entendeu? Isso é outro modelo que eu copiei. Ele é um modelo que tem muita força dele. Também uma parte no Japão e uma parte na Europa, porque na Europa você comanda a cadeia produtiva, né, que eles fizeram na recuperação deles. Esse é outro modelo que eu acho que está indo super bem, né, está sendo reconhecido. E o outro que eu acho que é muito do governo nosso é a questão de PPPs, sabe? Cada vez mais nós estamos ficando muito especialistas nisso e é uma das alternativas. Você não tem dinheiro para fazer tudo, você tem que entregar para o mercado. Esse negócio de estatização não existe mais. Você vê o que está passando a própria China, com o processo de internalização que eles estão vindo. Se você olhar o modelo mundial, não adianta, você não tem dinheiro para fazer. Eu brinco muito que talvez um dos grandes nomes que na minha carreira política é o Mário Covas, que teve a coragem de começar o início de Bandeirante. Se nós não tivéssemos as estradas que nós temos hoje, nós não seríamos o que somos.
Porque hoje quem tem uma Bandeirante, uma Anhanguera, um Pedro I, um Raposo Tavares, olha o Brasil e olha o mundo. É interessante isso, olha o mundo para você ver. Por isso que eu falo que a gente tem uma das 20 melhores logísticas do mundo. Então esses são os programas. Agora, outra coisa que nós estamos copiando muito, eu não chamo de copiar, é o que eu te falo, é a influência do empresário conversando com a gente. O que eu tenho feito de coisas na minha secretaria, que a ideia é do empresário, você não acredita. Eu te contei o caso do cacau, eu posso te falar do lupo que a gente começou a fazer em São Paulo, que foi numa conversa com a Petrópolis. É incrível a capacidade que o empresário tem de gerar ideias para que a gente possa executá-las. Até porque ele tem a dor, né? Ele precisa dessa solução. Justamente. E muitas vezes ele depende. Então nós estamos avançando muito nessas ideias pontuais. Ontem mesmo eu tive uma reunião de um projeto que eu fiquei olhando assim, eu falei, nossa, eu não tinha pensado nisso, que são as chamadas, ao invés de falar de cidades inteligentes, nós temos que falar de bairro inteligente, empreendimentos inteligentes, sabe? Eu vi um modelo ontem de um empresário que eu fiquei encantado, nós vamos trabalhar esse modelo. Outro dia eu estava conversando com uma turma de empresários do artesanato. O artesanato no Brasil, você vai na Portugal, qual cidade turística de Portugal que não tem artesanato? Eu não conheço. Todos que eu já visitei, tem. Então, o artesanato aqui é meio, assim, feirinha, final de semana. Então, nós identificamos isso através de um empresário. Nós vamos montar uma cadeia de artesanato. Vamos lançar no segundo semestre. Que é não só de financiamento, mas de organização da cadeia. Eu tenho que ter espaço, eu tenho que definir. Eu não posso fazer uma pessoa vender só final de semana. Não posso, isso não é humano. Eu não dou cadeia produtiva para isso. Então, tudo que a gente escuta dos empresários é o ponto principal de coleta e direcionamento. Secretário, muitas outras questões ainda. A gente vai para mais um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando a nossa programação, continue com a gente. BMC Talks volta já já. Estamos de volta aqui no BMC Talks, conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima. Secretário, você liderou o projeto Custo Brasil do Ministério da Economia e, entre outros, né, projetos importantes, mas eu queria entender como que essa experiência acabou moldando e trazendo, né, até muito mais uma visão diferenciada nessa sua gestão por São Paulo agora. Olha, o Custo Brasil a gente fez muita coisa, mas a alavanca mexe pouco. Hoje eu tenho uma convicção, sabe? Assim, quando eu fui chamado especificamente para fazer o Custo Brasil. Eu fiz 25 projetos, sempre com alguém, e aprovamos 17. Né? Marco elétrico, marco de ferrovia, que foi até com o próprio Tarcísio, lei de saneamento, marco de empreendedorismo, um monte, que era um conjunto de pessoas, não era um projeto isolado. Eu só fazia a ligação entre as pontes e o empresariado. Mas o Custo Brasil, que é o nosso maior entrave, roda aí na casa de 1,5, 1,7 trilhão, entendeu? Dependendo como você vê. As medições também têm umas certas variações. Mas não importa, é o nosso grande entrave. Esse é um projeto top-down, é a conclusão que eu cheguei, entendeu? Que foi o que mais me moveu para vir. Ele não é um projeto que possa estar dentro de um Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Eu estou te falando que eu estava lá. E não é uma opinião política, é uma opinião econômica. Por quê? Porque você precisa dos outros ministérios. Você não faz nada do Custo Brasil que não dependa de outro ministério. Aí você é par. Então, precisa de ter um governo que queira fazer e use a Casa Civil, que é a mãe das secretarias, vamos dizer assim, dos ministérios, para tocar o projeto, porque ele é top-down. Nós só vamos conseguir fazer se ele sair de uma estrutura top-down. Porque quando você começa no embate de uma secretaria para outra, não é que o cara não queira fazer, tem também questão de verba, tem questão de orçamento, tem questão de momento, entendeu? Então ele anda pouco. Então eu acho que o Custo Brasil ele precisa ser adotado por um governo como estratégia do presidente, dele, e operacionalizado por uma Casa Civil que tem influência sobre os ministérios. Para São Paulo, o que a gente fez? Nós criamos a independência das secretarias muito claras, cada um de nós sabemos o que é meu e o que não é, qual é o limite. Isso facilita. E como a minha secretaria é transversal, ela participa muito dessas outras, e eles entendem e me ajudam. O que o turismo me ajuda, que é o Lucena, o que o PI me ajuda na agricultura, entendeu? O que a própria Benini, Natália. Então, assim, a cultura, eu consigo transitar porque existe um pensamento do governo de desburocratizar esse governo, de facilitar a vida do empreendedor, facilitar a vida do empresário. Então, você tem um comando muito mais rápido
Porque existe a governança do Tarcísio de Freitas. Então, existe uma agenda, né? Uma agenda e uma governança. Você tem que ter o top-down em alguns momentos, senão eu vou fazer. O Facilita, ele é quase que uma estrutura de top-down. O governador falou, eu quero ser líder na liberdade econômica. Nós estávamos líder, perdemos, voltamos agora para a liderança, nós vamos chegar aí a 962 atividades de baixo risco. É uma determinação. Então, quando ele dá a determinação, por ser um secretário de alto nível, um secretariado de alto nível, facilita muito esse trânsito. Entende? Então, tem que ter essa união. Se você não conseguir fazer o Custo Brasil com uma visão parecida com essa que nós trouxemos de lá e implementamos, eu acho que nós vamos continuar reclamando do Custo Brasil. Eu vou ter Alzheimer, nem lembrar que eu tive aqui. Está lá o Custo Brasil em 1,5, 1,7 tri, a mesma coisa. Secretário, quando a gente olha ali para a questão do crédito produtivo via o Desenvolve São Paulo e Banco do Povo, ele está chegando na ponta. Esse modelo ele pode escalar. O Banco do Povo ele tem, de fato, ali surtido efeito, pode ser ampliado? Olha, eu estou convicto que a gente está num esforço de divulgação muito forte. Tanto que você vê os números também, a Desenvolve nunca emprestou tanto igual emprestou desde 2023 com a gente, foi algo em torno de 2,2 bi. E olha que nós não somos um banco, nós somos uma agência de fomento. Se você olhar o Banco do Povo, está na casa dos 435, 425 milhões. A dificuldade nossa é que nós identificamos, não é chegar, é a preparação. Foi aí que agora, depois de 2 anos e meio, que nós olhamos e falamos o seguinte, espera aí, além de chegar, eu tenho que preparar. Porque oferecer uma linha de crédito para uma Paula é fácil, com toda a sua competência, a sua formação, mas vai lá na ponta. Se você olhar cada 10 coercitivas que nós temos no estado de São Paulo na baixa renda, 9 a mulher prefere apanhar porque ela não tem renda. A gente tem que olhar isso, entendeu? Então, eu tenho que fazer um spin-off, que eu falo, das mulheres, como eu citei lá atrás, do que querem e das classes sociais, e eu vou ter que fazer trilha. A questão não é só chegar, a questão é como que eu preparo. Porque se eu chegar num lugar de uma classe C e D e falar, eu tenho a Desenvolve para te emprestar dinheiro, ele olha para mim assim e fala assim, eu vou comprar um fogão? Entendeu? Não é por aí. Isso é que nós detectamos depois de 2 anos e meio, porque quando eu coloquei 100 milhões de mulheres e usaram só 25, aí eu apavorei. Falei, tem alguma coisa errada. Então, eu acho que chegar é um esforço que nós estamos fazendo. A Desenvolve está correndo o estado inteirinho. E eu fiz uma coisa, a gente fez uma reforma administrativa e cortamos 20% dos cargos. Eu cortei 40%, tá? Os cargos comissionados. Eu prefiro trabalhar com estrutura mais enxuta, mas em compensação eu usei aí 20% da minha meta para poder também fazer alguns reajustes salariais. Então hoje eu tenho um diretor a cada 50 cidades em São Paulo. Ele cuida de 50 cidades, num raio de 100, 120 quilômetros. Para quê? Para ele ser a ponta de estar conversando com o prefeito e empresários o tempo inteiro sobre como eu desenvolvo a região dele. E aí entra Banco do Povo, a divulgação, entra a Feira de Empreendedorismo, entra o Qualifica, entra o Facilita. Então eu tenho uma ponte hoje como batendo na tecla. Essa é uma estratégia nossa. E as visitas, a gente está fazendo roadshows internos de Desenvolve. E a outra é as trilhas, que é o próximo programa que nós estamos lançando de acompanhar as trilhas, porque senão não adianta, entendeu? Tem pessoas, eu encontrei agora numa cidade, que eu fui Baté, tinha uma empreendedora nata. Eu conversei com ela, eu fiquei encantado com a mulher. Você vê que é uma empreendedora nata. E o sonho dela é montar uma cadeia de estética. O que falta para ela? Trilha. Ela tem a ideia, ela tem a vontade, ela tem o conhecimento, mas ela não sabe como é que abre uma empresa, ela não sabe como é que gere uma empresa. Então, nós estamos fazendo cadeias de treinamentos, entendeu? De trilhas, que a gente chama. Pô, tem cursos que nós damos hoje de 12 horas, de 14 horas, pelo menos para dar o contexto. E também não adianta você emprestar dinheiro hoje sem a carência. É outra partida que nós fomos. Hoje, quase todos os programas estratégicos nossos, ele tem uma carência, porque a pessoa não quebrar. Porque no Brasil, você quebrava ou quebra, depende de um olhar que você tem, você quebra 9 em 10, porque ele monta um negócio e ele começa a achar que o segundo mês ele vai tirar o dinheiro para pagar as contas dele. Ele não tem capital de giro para aguentar. Aí ele quebra. Ou por isso, ou também quebra porque não é o segmento dele. Mas isso chamou atenção muito da gente não cometer esse erro. Então, os nossos financiamentos nos estratégicos, naquilo que a gente está preparando nos vulneráveis, ele tem um tempo de carência para ele conseguir colocar o business dele para frente. E agora nós estamos estudando também um pouco de mentoria. Eu acho que a gente podia usar vocês, entendeu? Que eu falo, todos aqueles que são bem preparados, para dar mentoria. Esse é um programa que a gente está estudando, eu estou mergulhado nisso há um tempo, e eu acho que tem grandes vantagens. Israel faz isso muito bem, tem uma parte da Austrália também que faz, é o que eu te falei, é copiando.
que é você ter grupos que queiram voluntariamente gastar um pouco do seu tempo naquele segmento que ele domina para ensinar um vulnerável ou ensinar um jovem de baixa renda, ou mesmo de alta renda. Porque se você olhar as startups, todas elas procuram isso, mas é um outro público. Entendeu? É um público que tem, ele vai para o anjo primeiro, depois ele vai para o venture capital, depois ele vai para fundo, né? Ou que seja. A minha preocupação está naqueles pequenos, entendeu? Onde eu estou apostando muito forte e nas cidades que são fora dos grandes centros. Conta com a gente, por sinal. Tem todo o nosso apoio aqui, inclusive. Secretário, para a gente encerrar essa nossa conversa, governar é fazer escolhas que é muito difícil, orçamento sempre apertado, pressão de todos os lados. Você traz aí uma leitura muito interessante, até mesmo, né, de pensar não pelo lado político, mas de fazer como um grande gestor, né, numa empresa, olhando ali o desenvolvimento realmente ali dessas cidades. E eu queria entender um pouco na tua leitura, né? Qual é o legado que Jorge Lima quer deixar para o estado de São Paulo no final da sua gestão? A gente não sabe ainda os próximos anos, mas tentando entender de fato essa marca que você está construindo e quer deixar. Olha, eu vim, é interessante, né? Eu tenho um câncer há 25 anos, sou cobaia e sobrevivente de um grupo, né? Então eu falei, olha, Deus não me quer nem o diabo, então eu vou para o serviço público, eu vou ter a chance de fazer alguma coisa e eu continuar aí na trajetória, né? Que eu faço, sou cobaia, eu faço quimioterapia oral todo dia, né? E aí eu fico olhando assim, faço, qual é o meu legado? Eu acho que a transformação, e aí é como governo, é muito difícil você falar o Jorge, eu acho que o nosso governo, na liderança do Tarcísio de Freitas, governador, é deixar um legado de infra, é deixar um legado de educação, um forte legado de tecnologia acoplada à saúde, um governo digital, que a gente tem o Caio Andrade, que é um fera fazendo isso. São vários pedacinhos que vão compor esse grande legado nosso, como a Sabesp. A Sabesp é um dos legados que nós temos certeza que nós vamos deixar. Então, olhando o conjunto da obra, ter aquela mensagem de um dia alguém dizer, poxa, eles passaram lá e deixaram marcas. Eu brinco muito, Paulo, que eu falo o seguinte, tem pessoas na vida, o meu câncer eu vim com 40 anos, eu digo que tem 2 Jorges. Apesar de eu ter começado a ser presidente de empresa com 34, existem 2 Jorges, um antes e um depois. Então eu sempre brinco o seguinte, que se Deus me deixou até agora, né, tô bem pra caramba vivendo aí, eu sempre falo que tem pessoas que passam na vida, que as pegadas delas são tão leves que qualquer vento bate e tira. Mas tem outras que passam na vida que a pegada é tão forte que nenhum vento tira. Então, o meu sonho é deixar essa pegada. Secretário, muito obrigada. Maravilhosa a nossa conversa. Não esperava menos também por te conhecer. Quero agradecer e deixar aqui a porta sempre aberta também. Conte com a gente, até em projetos como este que você acabou citando aqui de mentoria, entre outros também. Muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer estar com vocês. Obrigada. Conversamos com o Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Obrigada pela sua audiência. O BMC Talks fica por aqui. A gente se vê durante a nossa programação. Tchau, tchau.